O meu nome é João Ferreira Machado Júnior. Nós estamos fazendo o curso de Engenharia Mecânica na Uniaselv e vamos apresentar acionamento e controle de motores com ênfase em manutenção de máquinas, né, usando sistemas Arduino e SCADA. Meu nome é César Leon da Cunha Moreira, faço parte também do curso de Engenharia Mecânica na Uniaselv e vamos dissertar então sobre o acionamento e controle de motores, manutenção em máquinas por sistemas Arduino e SCADA. Boa noite, meu nome é Marcos Caldeira e vamos apresentar esse trabalho sobre automações de sistemas. E lembrando que a Silvia está presente, só que ela está sem fone, né? E porque ela não está impossibilitada de falar, mas ela está acompanhando a apresentação. Então, nossa pesquisa ela abrange principalmente um processo de controle de máquinas de motores elétricos. E esses motores são controlados pelo sistema Arduino, que faz as conexões de dados pela supervisão do sistema Ellipse SCADA, que é um sistema de grande escala para controle de monitoramento e controle dos equipamentos de uma indústria ou de um sistema ainda mais complexo. O microcontrolador Arduino e o sistema SCADA têm o objetivo de monitorar, controlar e viabilizar por meio de informação dedicada, ajudando os operadores, técnicos e engenheiros no planejamento, redução de custos, tomada de decisão no processo de manutenção das máquinas de uma empresa. Os motores, onde ele faz esse software de gestão, faz a aplicação, como o João já falou, são em área industrial, mas hoje a gente tem diversos segmentos do mercado que possuem sistema de monitoramento. Um exemplo são os grandes laboratórios e áreas hospitalares, que precisam constantemente manter a monitoria de salas limpas, como vazão de ar, pressão, temperatura, né? E esse sistema, por se tratar de um sistema de monitoria, ele auxilia bastante o operador na questão de gerenciamento de um sistema relativamente grande ou bem mais complexo. Então, ele pode ser aplicado hoje tanto na indústria quanto no agro, na parte de laboratórios, hospitais. A finalidade dele é concentrar em um operador e reduzir, muitas vezes, até o custo de manter uma série de operadores fazendo a monitoria e manutenção desses equipamentos, né? Então, evita bastante essa questão de até mesmo prejuízo, né, que as empresas podem ter. O nosso projeto busca dissertar e esclarecer o funcionamento do sistema Arduino juntamente com o sistema SCADA. O Arduino é uma placa que permite a automação de projetos eletrônicos e robóticos, e no âmbito industrial atual existem vários segmentos responsáveis pela captação de dados. O sistema SCADA é um dos mais utilizados pela sua efetividade quando o assunto é monitoramento de comunicação para finalidade de dispositivos. Esse tipo de monitoramento se faz necessário para reduzir as paradas de manutenção nos maquinários, assim tornando o equipamento mais eficiente, o que afeta
a produtividade de forma positiva, que no fim do processo ajuda a empresa a obter lucros mais expressivos. E, além disso, ajuda a fazer o planejamento da manutenção, né? Conforme os colegas estão comentando, para que aí as equipes de engenheiro e mecânicos e operadores de máquinas possam planejar a manutenção e dentro de uma manutenção preditiva e assertiva para que a empresa tenha a sua economia nos ativos, né? Aproveitando o melhor possível os seus equipamentos. Trazendo uma breve história do Arduino, isso foi criado por uma equipe de alunos com basicamente dois professores, né? Em 2005, é um equipamento relativamente novo, professor de nome Máximo Banzi, com seus alunos, eles queriam melhorar as aulas de programação de computadores na turma de design, né? Então eles queriam implantar também treinamentos com robótica, mas eles tinham dificuldade, né, de que houvesse uma absorção das aulas pelas pessoas leigas no sistema de informática ou de TI. Então eles decidiram criar uma placa, né, com uma linguagem de programação, onde nasceu o Arduino. E curiosamente o nome Arduino ele foi dado o nome de um bar que ele se reuniu após as aulas, né? E após este projeto. E juntamente nesse bar e nessa instituição, né? Essa universidade, se juntou a eles um especialista em tecnologia, Davi Curtieles, que era pesquisador visitante, ele era da Suécia. Então ele estava nessa universidade, né? Ele era da Universidade de Malmö, mas estava visitando a universidade e todos estavam procurando uma solução, né, de inteligência para gerar uma placa que pudesse comandar vários sistemas, né, inclusive motores, relés e outros tantos sistemas que uma indústria funciona, né? E nesse bar, então, foi começadas as reuniões e dentro da universidade o desenvolvimento dessa ferramenta. O principal objetivo foi facilitar, então, a vida de quem busca a maneira descomplicada pequenos projetos, né? Usando o sistema Arduino, né? O Marcos pode dissertar qual é a especificação aí do Arduino? O Arduino é uma placa de controle de entrada e saída, né, com um cristal oscilador de 16 microhertz, Megahertz. regulador de tensão, plug de alimentação, pinos conectores, LEDs para indicação de funcionamento de gravação, reguladores de tensão de 5 volts e uma porta USB. As informações podem ser transmitidas por Bluetooth em softwares próprios. O Arduino possui grande capacidade também de compactação dos projetos e uma variação na estrutura física da programação em máquinas e sistemas industriais. Então, um pesquisador chamado Monk, né? A gente desconhece a data dessa dissertação, mas ele diz que a pequena placa do microcontrolador contém um plug de conexão USB permitindo conectá-lo ao computador, além de diversos outros terminais para conexão. Então ele é um dispositivo que faz controle de relé, sensores, diodos a laser, alto-falante e outros tipos de dispositivo, podendo ser controlado diretamente pelo computador.
ou ser programado e desconectado e usado de forma remota ou independente, né? O César pode dissertar um pouco sobre o sistema SCADA, hein? Bom, o sistema SCADA, ele visa, né, a aplicação dele seria de monitoria, né? Então, ele permite realizar ajustes, confrontar informações dentro dos parâmetros de rastreamento do que é informado, né, em rede. Então, isso pode ser por meio de gráficos, né, sinóticos, animais de indicação, ou ele pode ter um módulo instantâneo com variáveis que existem no processo, como a gente comentou antes, né, se aplicado, por exemplo, na questão das indústrias, dos grandes laboratórios, a gente consegue operar, por exemplo, um sistema de climatização, saber em diversas salas a vazão, temperatura exata, pressão de volume, tudo através desse sistema de monitoramento, né? Então, isso, com certeza, diminui o custo da indústria, da empresa, com técnicos de manutenção e, efetivamente, consegue ser bem mais assertivo, né, nas informações, né? A partir disso, a gente pode entender que a coleta dessas informações podem ser aplicadas como um plano, né, de manutenção. Então, sabendo essas informações, qualquer alteração que se nota já pode se planejar uma manutenção, né? E não esperar até mesmo ali a falha de algum dos motores ou sistemas onde ele estiver integrado, né? E os dados, né, que ele controla são dados dos tipos como vazão, temperatura, pressão e volume, velocidade, corrente, né, elétrica, tensão e outras variáveis, né, dentro da produção industrial. E até mesmo outras atividades em grandes escalas geográficas, né? Ou seja, em locais diferentes, inclusive trocando dados em distâncias de estados e talvez até países, né? Com essas conectividade aí via a IoT, que seria a internet das coisas, né? Ele então tem essa aplicação destinada à indústria, ali está errado, mas é no chão de fábrica, né? Produz comunicação full time, então é em tempo real, demonstrando o que está ocorrendo na planta, no exato momento, com a possibilidade de criação de arquitetura aberta. O que seria arquitetura aberta? De qualquer momento você implantar um projeto no meio dos projetos, ou seja, micros projetos dentro de macros projetos, ligado em rede, permitindo que o fluxo da informação dentro do processo possa ser transmitida para fora dos limites da planta e de várias plantas simultaneamente. Então, é a nível global, né? Pode ser até em uma empresa que é multinacional em vários países fazer essa troca de dados e informações simultaneamente. O Marcos quiser falar a respeito aí da... Bom, e a gente concluiu desse projeto foi que, em tese, realizado de forma prática, foi observado o comportamento e funcionamento dos motores, comprovando a eficiência também da metodologia aplicada para o gerenciamento dos mesmos, através do Arduino e do SCADA. Dessa forma, o operador pode monitorar em tempo real e constante os motores, evitando de maneira preventiva os danos, sendo possível também identificar o motor e qual área está o problema de funcionamento, reduzindo as paradas, os problemas no chão de fábrica, no caso, né? O SCADA, então, ele é aplicado em vários setores, como o César já tinha comentado, né? Usinas hidrelétricas, sistema de transporte, ferrovia, indústria metalúrgica, cerâmica, óleo, gás, refinaria de petróleo,
iluminação pública, saneamento. Então ele tem é uma poderosa ferramenta, né, em grande escala, em escala macro, né, e justamente para que tenha-se o domínio dos dados para que ah, as equipes possam trabalhar e operar, né. A nossa metodologia ela foi baseada então no processo de dados, né, com o sistema de automação, ah, com mudança nos sinais elétricos, mensurados e convertidos em sinais digitais. Então o Arduino ele faz toda essa conectividade com os equipamentos, motores, sensores, relés, e ela transforma isso, o sinal elétrico e converte para sinal digital, né? Então é o sinal digital que transfere os dados para o SCADA, né? E aí então o funcionamento do Arduino ele fomenta sobre o hardware SCADA toda a informação necessária. O Arduino é uma placa que permite a automação de projetos eletrônicos e robóticos por profissionais e amadores. Então, quer dizer que não é um equipamento tão complexo que, com um pouco de pesquisa, qualquer pessoa pode iniciar um projeto, né? Atualmente, então, existem vários segmentos responsáveis pela captação de dados, né? Uma das mais utilizadas pela sua efetividade quanto ao assunto é monitorada a comunicação com infinidade de dispositivos. Então, nós já tínhamos comentado a respeito da capacidade desse equipamento. Então, todo o controle ocorre, né? Quando ocorre erros muito frequentes nos motores elétricos, segue alguns problemas que pode ocorrer que o sistema pode detectar, né? Seria aquecimento, torque de partida, pouca resistência de isolamento, elevado nível de ruído, excesso de vibração. Então, tudo isso é captado pelo sistema Arduino e SCADA. Em cima desses fatores, dessas propriedades, consegue-se saber qual é os defeitos e onde as equipes devem atacar para fazer a correção no sistema, né? E para o César dissertar a respeito da resultado de discussões aí do nosso trabalho. Bom, baseado em toda essa gama de aplicação, né, a análise que nós realizamos dos parâmetros, né, com base nos resultados encontrados, pode-se dizer que foi obtida com sucesso, né, com êxito, que é considerando a utilização do microcontrolador, né, para supervisão e monitoria, que foi o propósito com que ele foi desenvolvido, né? Primeiramente em termos de corrente, né, e depois programado pelo Arduino como gerenciador. Então, acho que podemos já ir para a conclusão e dizer que, em termos de resultado e conclusão do trabalho, a observação do comportamento da funcionalidade dos motores comprova a eficiência da metodologia aplicada para gerenciamento dos mesmos, né? Então, desta forma, os operadores podem monitorar em tempo real e constante os motores, evitando de maneira preventiva os danos, sendo possível identificar o motor e qual área que está com problema de funcionamento, né? Reduzindo o tempo de solução de uma forma eficiente, além de diminuir os custos, como a gente já dissertou durante sobre o funcionamento do mesmo. Então, toda essa conclusão aí, ela então garante que esses sistemas são eficazes e são uma ferramenta poderosa, né, para as equipes, né, e para as empresas. Então, a nossa conclusão é que os sistemas são eficazes. E nós queremos agradecer pela sua atenção em nome da nossa equipe, do nosso grupo. Agradecemos a oportunidade de participar desse seminário e desenvolver o conhecimento.
Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Boa noite.